Olá pessoal, tudo bem? Bem, dentro desse contexto de estarmos estudando a respeito da como está organizado o espaço geográfico atualmente, que o professor Milton Santos vai chamar de espaço técnico, científico e informacional, eu quero falar com você agora a respeito da chamada revolução informacional, né? Então, quando a gente fala em revolução informacional, vamos pensar no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, como nós já sabemos, no contexto geopolítico planetário, tivemos a disputa entre Estados Unidos e a União Soviética. Você sabe que essa disputa foi ideológica, mas ela tem alguns elementos interessantes e que vai ajudar a gente a entender o período em que estamos vivendo atualmente. Um desses quesitos é a disputa da corrida armamentista. A corrida armamentista fez com que as grandes superpotências, as duas potências hegemônicas, durante o período da Guerra Fria, que durou de 45 até 1992, com o fim da União Soviética, neste período, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética investiram maciçamente na disputa militar de dominar o planeta. Automaticamente, essa disputa militar ela também repercutiu no plano tecnológico e principalmente no plano tecnológico da informação. Isso porque era essencial que cada potência tivesse dominando o seu território, o sistema planetário, principalmente o sistema de informação. Então, isso inicialmente era uma estratégia do Estado, mas ainda não era uma estratégia das empresas, né? A partir do fim da Guerra Fria, essa estratégia militar de conexão entre os quartéis, entre os departamentos militares, serviços de espionagem. Então as tecnologias eram direcionadas a esse setor. A partir do fim da Guerra Fria, o setor empresarial, cada vez mais precisando de ampliar os seus negócios, agilizar as comunicações, agilizar as informações entre a sede de uma transnacional e as suas filiais, as suas franchises presentes em vários países do mundo, porque agora o mundo torna-se uma realidade tecnicamente global. Então nós passamos a ter uma maciça liberação dessas questões de informação, né, a partir inicialmente para as empresas, portanto sai do âmbito estritamente militar, vai para o setor empresarial, do setor empresarial automaticamente estimulando o consumo, estimulando a circulação de capital. Também isso passa obrigatoriamente para a vida privada das pessoas, né? E aí hoje nós temos a informação, esse mundo informacional, esse mundo tecnologicamente conectado, sendo uma realidade. Portanto, as empresas agora não é somente os governos, o setor público que vai investir em tecnologias informacionais, as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, né? Também as empresas, mas não só as empresas, as pessoas também têm que se transformar em consumidoras dessas tecnologias e ao mesmo tempo fazendo com que o mundo torne-se globalizado, pelo menos no plano informacional. Portanto, essas pesquisas, esses investimentos, ainda durante o período da Guerra Fria, nós tivemos o desenvolvimento dos primeiros computadores, os computadores mecânicos, depois os computadores eletrônicos, mas os computadores eram peças gigantescas que ocupavam basicamente uma sala inteira, né? Então não era algo assim bastante fácil de ser manuseado e muito menos fácil de ser adquirido, até porque eram produtos raros, mas estavam mais ligados ao âmbito, né, das disputas militares. A partir então de uma certa altura dos anos 90, as empresas cada vez mais necessitando de conexões, necessitando de informações mais rápidas, vão investir também no setor de pesquisa e desenvolvimento, em especial nas áreas informacionais e também nas áreas de segurança e condensação de dados e informações cada vez mais rápidos, seguros por causa da concorrência que se tornou mundial. Portanto, empresas do setor informacional, como por exemplo, já vinha desde a Guerra Fria,
Por exemplo, no surgimento da NASA, nós temos as empresas como a IBM, que foi uma grande parceira do Estado americano, na ida do homem à Lua, por exemplo, né? Mas nós temos outras empresas que vão surgir depois no setor de telecomunicações e de informações, como a Apple, por exemplo, e essas empresas vão cada vez mais ser valorizadas e cada vez mais investindo em novas tecnologias de informação e comunicação. Portanto, a partir de 1990, nós temos um boom dessa chamada revolução informacional. A partir da década de 90, nós temos a internet, que é anterior a esse período, mas é que a partir de 1990, a internet torna-se um elemento de conexão entre máquinas. Então, no primeiro momento, é a internet 1.0, que é aquela conexão de máquinas e não necessariamente de pessoas, mas uma máquina acessando remotamente informações em outras máquinas, puxando e fazendo coletas de dados. Mas quando chega a partir do ano 2000, ou seja, em apenas 10 anos, nós temos outras possibilidades de conexão. Agora não são somente as máquinas que se conectam. Agora nós temos as pessoas se conectando. Então, a partir do ano 2000, nós temos a chamada internet ou web 2.0, né? Portanto, pela primeira vez, nós temos a interação, não de máquinas, como foi no primeiro período da internet da década de 90. A partir de 2000, temos a conexão de pessoas, a interação entre usuários, formando verdadeiras redes informacionais que circulam pelo planeta. Então, é nesse período que vão surgir as primeiras conexões de pessoas, usando as tecnologias informacionais mediadas pela internet. Por exemplo, os blogs, os fotologs, né? E assim por diante, tá? Mas a partir de certa altura, metade do ano de 2000, né? Metade da década de 2000, nós vamos ter o surgimento de outras redes, como por exemplo, Twitter, Facebook, Orkut, que vai permitir a conexão de pessoas, inclusive em tempo real, com transmissão de imagem, com transmissão de som, né, numa conexão praticamente ao vivo, vamos dizer assim. Então, plataformas como Twitter, Facebook, YouTube e plataformas de transmissão de videoconferências, como a que nós utilizamos na nossa escola agora, essas plataformas digitais de webconferência. Mas não parou por aí. A partir de 2007, os smartphones torna-se esse acesso móvel. E aí é uma verdadeira revolução pela qual estamos passando neste momento. Para finalizar, eu quero dizer para você que todas essas a revolução informacional, ela faz parte de uma concepção política, de uma concepção econômica e da forma pela qual o capitalismo vem se manifestando atualmente. Não é à toa que a atual fase do capitalismo nós chamamos de capitalismo informacional. Um abraço e até a próxima.